Olá, catequizando, tudo bem com você? Nessa pequena ilustração, nós temos um resumo daquilo que foi objeto de nossa reflexão no nosso último encontro. Podemos perceber que na primeira ilustração, o homem, ainda vivendo na presença de Deus, pois Deus havia criado o ser humano à sua imagem e semelhança, ele está ligado ao seu Criador, pois aqui ainda não existe a ruptura realizada pelo pecado. E o pecado veio nessa desobediência da palavra divina. Não deveis tocar no fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, como nós já falamos, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e, portanto, o criou livre. A liberdade implica em escolha, em responsabilidade e consequência pelas suas escolhas. Então, como nos afirma Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E a morte representa justamente essa ruptura entre criatura e o Criador. Se antes o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, estava na presença de Deus e, portanto, gozava da eternidade, rompendo a ligação com o Criador, rompe-se também o vínculo com a eternidade. A morte, portanto, é consequência desse rompimento. Porém, na alma humana, no espírito humano, reside, como brasa no carvão, resquícios de sua origem divina. Nesta tentativa de voltar à sua origem, o ser humano buscou, através das religiões criadas em todos os tempos e em várias partes do mundo, encontrar-se com o seu Criador, mesmo que as apalpadelas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Tudo isso para que o procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns de vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos, deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Atos 17, 24, 31. Discurso do apóstolo Paulo aos filósofos gregos na cidade de Atenas. Esse processo de conversão de volta à sua origem não ficou sem resposta do Criador. É por isso que Deus escolheu entre todos os povos da terra uma nação, um reino de sacerdotes, Israel. E a partir de uma aliança realizada com este povo, prometeu a restauração final. Porém, embora escolhido entre as nações para revelar a face do verdadeiro Deus e o caminho de volta ao paraíso perdido, os israelitas também se contaminaram com práticas que, ao invés de revelar o caminho de volta, criaram desvios perigosos, não só para os israelitas, como para todas as nações. O símbolo da antiga aliança são os 10 mandamentos, entregues a Moisés no Monte Sinai, do qual o povo devia se ater para conseguir a posse do repouso. Porém, como diz as próprias Escrituras, Israel era um povo de cabeça dura, e por isso
Deus de tempos em tempos enviava profetas que pronunciavam oráculos, repreendendo as ações do povo e mostrando que Deus não se agradava de sacrifícios realizados por mãos humanas, como o sangue de cordeiros. Deus preferia a misericórdia ao sacrifício, como nos alertou profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias. O que ficava mais claro a cada dia que se passava é que o culto da antiga aliança era incapaz de fazer com que o ser humano entrasse no repouso de Deus e estabelecesse uma ligação perfeita com o Criador. É por isso que Deus vem em socorro da humanidade, encarnando-se no seio de Maria e assumindo a forma de um homem, Jesus de Nazaré. Jesus, portanto, é Deus mesmo feito homem, não deixando de ser Deus, como nos diz as Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ao se encarnar na pessoa de Jesus, que significa Deus salva, pode, enfim, estabelecer uma aliança perfeita e eterna, restaurando assim o elo perdido. A fim de que todos pudessem entender o que estava acontecendo, Jesus é levantado ao madeiro e sacrificado, como prefigurava os cultos no templo, onde se sacrificava os cordeiros como lembrança da libertação do povo da escravidão no Egito. Desse modo, em Jesus, todos somos libertos da escravidão do pecado. O preço desta nova aliança foi o sangue, porém a recompensa é a salvação, ou seja, o retorno ao paraíso perdido. Como a morte estava vencida, Jesus, que é Deus, desceu à mansão dos mortos, o Sheol. Diferentemente de inferno, a palavra Sheol significa a mansão dos mortos, aonde todos os seres humanos, desde o primeiro, estavam adormecidos, esperando a sua redenção. Jesus é o único que tem a chave para libertar os mortos de sua prisão, como nos relata essa belíssima homilia do século IV depois de Cristo. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão: "E com o teu espírito." E tomando-o pela mão disse: "Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jazem nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus,
desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz. Por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado. Como Eva surgiu do teu lado ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, o símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Estás preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Nesta bela homilia, podemos deslumbrar todo o mistério da encarnação, vida, morte e ressurreição do Verbo de Deus. Em Jesus, foi possível, portanto, ao ser humano reencontrar-se com seu Criador. É por isso que a carta de São Paulo aos Hebreus nos fala de Jesus como sumo sacerdote, único, perfeito, que pode adentrar o Santo dos Santos e permitir que o ser humano tenha também, através de Jesus, através de sua humanidade, acesso ao Criador. É por isso que o Evangelho nos fala que, ao morrer na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que o sacrifício antigo não era suficiente e que o lugar do Santo dos Santos, que antes era permitido apenas ao sumo sacerdote, agora é acessível a todos os seres humanos através de Jesus. Embora a salvação de Jesus seja dada a todos os seres humanos, essa salvação é graça e, portanto, precisa ser recebida, aceita. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. De modo que, ao se encarnar, Deus revelou sua plena verdade aos seres humanos, ofereceu-lhe a vida eterna e mostrou-lhe o caminho a seguir. Porém, cabe a cada ser humano escolher se quer ou não trilhar o caminho de volta ao paraíso. Fica com Deus, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.